Fiel é o nosso Deus. Estamos aqui nesta manhã porque nós dependemos de Deus e nós dependemos de Deus para todas as coisas. Dependemos de Deus para adorar, dependemos de Deus para crer, dependemos de Deus para refletir, para aprender, para aplicar. Uma das verdades mais claras na vida do cristão é esta, que nós dependemos de Deus. Eu agradeço de coração a oportunidade de partilhar a palavra do Senhor com os irmãos e com as irmãs nesta manhã. Agradeço ao reverendo Roberto Brasileiro, reverendo Marcos Sérgio, essa rica oportunidade. E a minha oração é que Deus continue derramando graça sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, em todo o território nacional, também além fronteiras, onde ela tem diversas ações missionárias, e também sobre essa querida Igreja Presbiteriana aqui em Cuiabá. Que Deus nos fortaleça, que Deus anime o nosso coração para podermos amar, seguir, servir e proclamar o nome do Senhor Jesus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos, e que exaltado seja o nosso Deus, exaltado seja Cristo. Abram comigo, por favor, suas Bíblias em Atos, capítulo 8, Atos capítulo 8, e nós faremos a leitura a partir do verso 1. Eu creio que um dos maiores desafios do cristão e da Igreja do Senhor Jesus é enxergar os fatos da vida com os olhos da fé. Este é o desafio. É nós olharmos para os fatos, os acontecimentos, as experiências com os olhos abertos para ver o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está ensinando, quais são as portas abertas para a igreja servir o Senhor Jesus. E eu creio que este é um exercício, essa é uma atitude da Igreja de Cristo, que deve existir não apenas no dia bom, mas também no dia mau. Não apenas no meio da tranquilidade, mas quando chega a perseguição, a dor e quando chega o sofrimento. E eu gostaria de refletir com os irmãos e as irmãs nesta manhã sobre a igreja e o sofrimento, em Atos capítulo 8. Antes, porém, de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de relembrar que o livro de Atos é um livro teocrático, é um livro fidedigno e também missionário. É um livro teocrático, pois foi escrito para nos convencer, para nos fazer enxergar e crer que Deus de fato está no controle de todas as coisas. Ao lermos os 28 capítulos deste livro, nós somos tomados por essa convicção profunda de que Deus, o nosso Deus, Ele controla o macro-universo, ao mesmo tempo que Ele controla os detalhes da sua vida, dos seus dias, da sua família, do seu coração, do seu ministério, da sua igreja local. Deus está no controle de todas as coisas. É um livro teocrático e a lição é claríssima. Nós estamos em boas mãos. Mas não é apenas um livro teocrático, mas também fidedigno, pois ele foi escrito para nos ajudar a crer, a entender que Deus cumpre todas as suas promessas. Deus não cumpre aquilo que Ele não prometeu, as nossas ideias, os nossos projetos, aquilo que é mirabolante do nosso coração, que não vem do Senhor, Ele não cumpre aquilo que Ele não prometeu, mas Deus é fiel, cumpre todas as suas promessas. Logo no capítulo 2 deste livro, nós encontramos o cumprimento da promessa do Senhor Jesus de enviar o Consolador. Portanto, este livro de Atos é um livro que nos ajuda a crer na fidelidade do nosso Deus. E ao terminar a leitura deste livro, as palavras que vêm à mente, ao coração, são justamente estas: fiel é o Senhor, fiel é o Senhor. Mas não é apenas um livro teocrático e fidedigno, mas este também é um livro missionário. É um livro que narra o espalhar das maravilhas de Deus, do Evangelho de Deus, em quase todo o mundo da época no primeiro século.
E este espalhado evangelho de Deus se deu por meio de 4 impulsos. O primeiro impulso podemos chamá-lo de impulso da espiritualidade, marcado pelo Pentecoste em Atos capítulo 2. O Espírito Santo cai sobre a igreja de maneira permanente, e essa igreja agora cheia do Espírito Santo, a primeira ação dessa igreja não foi refletir sobre o que está acontecendo, não foi registrar sua experiência, não foi produzir um templo, mas foi olhar para a necessidade do mundo e sair, pregar a palavra de Deus. E nós lemos em Atos capítulo 2 que eles pregaram as maravilhas de Deus e cerca de 3.000 pessoas vieram ao Senhor Jesus. E essas 3.000 pessoas que vieram ao Senhor Jesus de 14 países e regiões voltaram para suas casas e ali nasceram diversas igrejas. O primeiro impulso foi o impulso da espiritualidade. O segundo impulso é o impulso do sofrimento, com marco em Atos capítulo 8. Porque em Atos capítulo 8 nós vemos o auge da perseguição do povo de Deus, quando o povo de Deus está sendo oprimido, está sendo perseguido, está de fato sofrendo, mas vai por toda parte pregando a palavra de Deus. O evangelho se espalha de uma maneira única por meio do sofrimento. O terceiro impulso que espalhou o evangelho no primeiro século foi o impulso do envio missionário. E nós temos aqui como marco Atos capítulo 13. O Espírito Santo fala à igreja em Antioquia: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E a obra é evangelizar o mundo gentílico. Nós não sabemos como a igreja ouviu a voz do Espírito Santo, mas nós sabemos como a igreja estava ao ouvir a voz do Espírito Santo. Estava em oração e em jejum, e ouviu a voz do Espírito, impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviou, e os gentios passaram a conhecer as maravilhas de Deus. Primeiro, impulso missionário, impulso da espiritualidade, Atos 2. Segundo, impulso do sofrimento, Atos 8. Terceiro, impulso do envio missionário, Atos 13. E o quarto impulso, a partir de Atos capítulo 16, o impulso da multiplicação de igrejas. Porque agora as igrejas gentílicas, elas passam a investir no plantio de novas igrejas, e o evangelho se espalha. Em Atos capítulo 16, vocês se lembram, Paulo e sua equipe tentaram ir para a Ásia, mas Deus os impediu. Tentaram ir para a Bitínia, mas Deus os impediu. Eles voltam para Troade, Paulo tem uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, eles vão para a Macedônia, chegam em Filipos, plantam a igreja para a glória de Deus, e esta igreja se associa a Paulo e a sua equipe para o plantio de outras igrejas, como aconteceu em Tessalônica, em Bereia e diversas outras regiões. O impulso da multiplicação de igrejas. O texto que nós leremos nesse momento, Atos capítulo 8, está alojado no segundo impulso missionário, no impulso do sofrimento. Fiquemos de pé uma vez mais para lermos juntos a palavra do Senhor. Atos 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. E Saulo consentia em sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4, leiamos todos juntos. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8, todos juntos?
e houve grande alegria naquela cidade. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta em suas mãos. E houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, o primeiro ensino mais claro, nessa porção bíblica belíssima, Atos capítulo 8, versículo 1 a 8, o primeiro ensino é que o cristão não está isento do sofrimento. Observem comigo, no versículo 1 nós lemos que houve uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. A palavra grega para perseguição aqui, diogmos, significa um ataque físico violento. É um sofrimento na pele, um sofrimento na carne. A igreja sofrendo fisicamente com a morte de Estevão, com o aprisionamento dos cristãos, com a dispersão da igreja, é um sofrimento real, violento, na carne, no físico da igreja. Observem comigo no versículo 2, nós lemos que a igreja pranteou a morte de Estevão. E a palavra pranto aqui, do original grego, kopetos, significa um rasgar de alma, um rasgar de coração, uma angústia profunda. A figura que vem à mente é daquelas mulheres palestinas, ao perderem um marido ou um filho, elas saem desesperadas, gritando, jogando terra ao ar, com o coração partido. É esta a ideia, é um sofrimento emocional. Observem comigo que o Espírito Santo, ele desenha como foi a experiência de sofrimento da igreja de Cristo neste momento. E houve um sofrimento físico no versículo 1, perseguição. Houve um sofrimento emocional no versículo 2, com este abatimento. E no versículo 3 nós lemos que Saulo, ele assolava a igreja, o povo de Deus. A raiz do verbo assolar, é a raiz grega lumainó, é uma raiz bem semelhante ao verbo que encontramos em João capítulo 10, no versículo 10, quando diz que o diabo ele veio matar, roubar, e o que, irmãos? E destruir. Ou seja, um sofrimento espiritual. A intenção e a dimensão desse sofrimento, a ideia não era apenas partir o corpo, afligir a alma, mas também abalar a fé. Que quadro, meus irmãos, uma igreja com um sofrimento físico, um sofrimento emocional e um sofrimento também espiritual. O cristão não está isento do sofrimento. Aliás, os pietistas antigos, eles diziam que o cristão que faz a vontade de Deus experimenta sofrimentos que não experimentaria se não estivesse na vontade de Deus. A promessa que nós temos não é a isenção do sofrimento, mas é a presença do nosso Deus. E esse sofrimento pelo qual passaram homens e mulheres no passado, é um sofrimento existente e presente em nossos dias. E talvez você esteja aqui conosco nesta manhã, você orou, leu a palavra, adorou a Deus, cumprimentou pessoas, falou, abraçou irmãos e irmãs, mas só Deus sabe como está o nosso coração. Talvez um problema em casa insolúvel, talvez uma situação impensável no ministério, um abatimento de alma, uma dúvida na mente, uma situação na vida que é talvez desconhecida pelos mais próximos, mas conhecida por você e conhecida por Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos esse destaque sobre o sofrimento do povo de Deus, nós percebemos que o sofrimento não é apenas possível, o sofrimento é esperado. Em Mateus capítulo 24, no versículo 9, o Senhor Jesus, olhando para a sua igreja, olhando para os seus discípulos, ele diz palavras pesadíssimas: e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Sereis odiados, não confrontados, não apenas colocados contra a parede, mas sereis odiados, e não por alguns, mas por todas as nações, por causa do nome do Senhor Jesus. Mas nós vemos esse contraste belíssimo entre Mateus 24
Em Mateus 28, quando Jesus entrega a grande comissão aos seus discípulos, em Mateus 24, ele diz: sereis perseguidos, sereis oprimidos, sereis odiados. Mas em Mateus 28 ele diz: mas eis que estarei convosco, quando, meus irmãos? Todos os dias, até a consumação do século. Você não sabe o que vai acontecer em 5 minutos. Você não sabe o que vai acontecer em 5 anos, na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua igreja. Mas uma coisa nós sabemos: nós não estaremos sozinhos um só dia da nossa vida, pois o Todo-Poderoso, o Criador do universo, o Redentor das nossas vidas, o Alfa e o Ômega, o Senhor Jesus, Ele prometeu e Ele é fiel, Ele estará conosco todos os dias. A igreja do Senhor Jesus caminha no meio do sofrimento, com esta convicção e com essa certeza profunda em seu coração. A presença de Cristo é a provisão de Deus para a igreja caminhar em paz em meio ao sofrimento. Eu vou repetir: a presença de Cristo é a provisão de Deus para a igreja caminhar em paz em meio ao sofrimento. Eu vou personalizar: a presença de Cristo é a provisão de Deus para você, meu irmão, que está sofrendo, que está passando pelo vale da sombra da morte. É a provisão de Deus para você no meio do dia mais escuro, você caminhar em paz, porque você crê em Deus e Jesus está contigo todos os dias. Esta eu creio que é uma verdade insuperável. Nós caminhamos com o Cordeiro Jesus, o leão da tribo de Judá, conosco todos os dias. Todos os dias. Se o primeiro ensino desse texto é que o cristão não está isento do sofrimento, eu creio que o segundo ensino é que Deus tem propósitos em meio ao sofrimento. Deus tem propósitos. Na verdade, este lindíssimo texto é um texto paradoxal, pois os versículos 4 a 8 são um paradoxo dos versículos 1 a 3. Me acompanhe no texto sagrado, por favor. No versículo 1, nós lemos que a igreja sofria quando foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 1. Mas no versículo 4, um paradoxo. Nós lemos: entre mentes, os que foram dispersos, eles iam por toda parte pregando a palavra. Deus usa o sofrimento para que o evangelho chegue até os confins da terra. Deus usa o sofrimento para que o evangelho chegue do outro lado da rua. Iam por toda parte pregando a palavra. Outro paradoxo: no versículo 2, nós lemos que a igreja chorava, pranteava a morte de Estevão, homem cheio do Espírito Santo, pregador da palavra de Deus, líder da igreja de Cristo. Mas no versículo 5, Deus levanta um outro homem, Filipe, também cheio do Espírito Santo, e nós lemos: descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Eles silenciaram o pregador da palavra, Deus levanta outro. Eles silenciaram um homem ousado na evangelização, Deus levanta um homem ainda mais ousado. É o nosso Deus, é o nosso Deus. No versículo 3, outro paradoxo, uma cena particularmente terrível, pois atinge famílias inteiras. Homens e mulheres eram arrastados e eram encarcerados. Olhem comigo o versículo 6 a 8. Multidões se convertiam, possessos eram libertos, enfermos eram curados. E no versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. É o caos completo, as forças do inferno que caem sobre a igreja. Fiel é o nosso Deus, que Ele transforma até mesmo o caos em dias de alegria. Esse é talvez o maior paradoxo desse texto. No meio da perseguição, da morte, do abatimento, no meio da opressão, há uma grande, não é uma pequena, é uma grande alegria naquela cidade. Deus é o nosso Deus, que transforma os dias mais escuros em momentos de profunda alegria.
Ele está no controle de todas as coisas. A propósito de Deus em meio ao sofrimento, e permitam-me citar 3. Eu creio que o primeiro propósito de Deus, ao permitir que a sua igreja sofra, é justamente aperfeiçoar o nosso caráter. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, nós lemos que a tribulação, ou seja, o sofrimento, produz em nós perseverança, experiência e esperança. Uma outra tradução para experiência é caráter aprovado ou aprovação. Ou seja, Deus usa o nosso sofrimento para nos amadurecer. Pelo sofrimento nos tornamos mais pacientes. Não é verdade, irmãos? Pelo sofrimento nos tornamos mais amorosos. Pelo sofrimento nos tornamos mais misericordiosos. Deus usa o sofrimento que cai sobre o seu povo, o povo que exalta o seu nome. Deus usa esse sofrimento para a nossa maturidade espiritual. Um outro motivo, um outro propósito de Deus com o sofrimento é justamente confirmar a nossa fé. Em 1 Pedro 1, 6 e 7, nós lemos que o sofrimento é como um fogo que purifica a nossa fé. Ou seja, Deus, em meio ao sofrimento do seu povo, Ele aguça a nossa fé para que a nossa crença nele seja suficiente para que tenhamos paz, mesmo se o sofrimento perdurar. Porque para dormirmos à noite e dormirmos bem, nós não precisamos de menos sofrimento, nós precisamos de mais fé. E é isso que Deus faz. Deus aguça, desperta, destaca, enraiza a nossa fé em meio ao sofrimento, para nós entendermos que Ele é suficiente para nós. Porque à medida que nós cremos, nós descansamos. Eu creio nisso. À medida que nós cremos, nós descansamos. À medida que nós cremos, a nossa mente entende, o nosso coração sente, a nossa alma percebe que a nossa vida está nas mãos do Senhor nosso Deus, e isto é suficiente. É suficiente. Mesmo se o sofrimento perdurar, mesmo se a grande perseguição chegar, nós temos Deus, fiel é o nosso Deus. No meio do sofrimento, com a fé destacada em nossos corações, nós somos lembrados que não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra esperança. E nós passamos a crer um pouco mais, a crer um pouco mais. Um dos propósitos de Deus com o sofrimento é confirmar a nossa fé. E o terceiro propósito de Deus com o sofrimento, eu creio que é o envolvimento com a missão. Observem, em Atos capítulo 16, no versículo 25, Paulo e Silas, depois de terem pregado o evangelho de Deus na cidade de Filipos, ali eles são acuados, são arrastados, são ridicularizados, eles apanham em praça pública, são encarcerados e são amarrados em um tronco no cárcere. Não poderiam experimentar um dia pior do que aquele. Foi talvez o dia mais escuro de suas vidas. Tudo que poderia dar errado, deu errado. E eles encerraram aquele dia aprisionados e amarrados em um tronco naquele cárcere. Mas no capítulo 16, no versículo 25 de Atos, nós lemos algo incrível. Que por volta da meia-noite, ou seja, no final daquele dia, no apagar das luzes, Paulo e Silas estavam naquela prisão, e diz o texto bíblico que eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles oravam ao Senhor, eles louvavam ao Senhor, e eles cumpriam a missão, pois eles faziam disso um testemunho público. Naquela prisão, certamente, aqueles outros prisioneiros estavam acostumados a ouvirem murmúrios, reclamações,
xingamentos, mas não estavam acostumados a ouvirem orações a Deus, louvores a Deus. Eles escutaram. Meus irmãos, eu entendo que, por vezes, e muito frequentemente, no meio do sofrimento, nós temos oportunidades únicas de testemunhar da nossa fé a pessoas e em circunstâncias que nós não teríamos acesso se nós não estivéssemos em sofrimento. Olhe para os fatos da vida com os olhos da fé, pois Deus deseja, com o sofrimento, nos amadurecer, fortalecer a nossa fé e nos ajudar a cumprir a missão. Rossana e eu, nós coordenamos o projeto Planters, um projeto da APMT, que tem um objetivo bem simples, que é colaborar com plantadores locais, nativos, em regiões onde o evangelho pouco se espalha, sobretudo em alguns países da Ásia, do Oriente Médio e do Norte da África. Cerca de 3 meses atrás, eu cheguei de um desses países na Ásia, não vou dar detalhes por questões de segurança, mas ali fui dar mais um módulo, aliás, 2 módulos de treinamento teológico e prático sobre plantio de igrejas, e fui também visitar 5 casais de plantadores de igrejas que trabalham em uma região com alta perseguição à fé cristã, uma região árida, duríssima, onde não havia até então nenhuma igreja plantada. E fui ali visitá-los, pois eles estão lá trabalhando há cerca de 4 anos, e pela graça de Deus, durante a pandemia, plantaram 2 igrejas. 2 igrejas lares nasceram no meio daquela pandemia, daquele caos, e ali estive com eles, e um desses casais me contou uma história que mexeu com o meu coração. Eles disseram: Ronaldo, nós aqui chegamos, começamos a evangelizar, testemunhar do amor de Deus. Algumas pessoas vieram ao Senhor Jesus, nasceu a primeira pequena igreja em um dos lares, mas nós observamos que havia 15 meninas órfãs ali na nossa região, nas nossas ruas, e essas meninas moravam na rua e passavam fome e estavam expostas a todo tipo de tribulação, vulneráveis, expostas a tudo que nós podemos e não conseguimos também pensar. 15 meninas. Deus tocou no coração daquele casal. Eles adotaram aquelas 15 meninas. Eles têm uma pequena casa, um pequeno lar, com apenas 2 quartos. Fizeram ali uma reforma, uma reengenharia. Alojaram aquelas 15 meninas. Estão ali bem vestidas, bem alimentadas, amadas, indo para a escola, aprendendo da palavra de Deus. Mas foram surpreendidos, dias antes da minha chegada, foram surpreendidos pela intimação judicial. Um juiz os chamou e disse: vocês são cristãos? Eles responderam: sim, somos cristãos. E vocês adotaram essas 15 meninas? Essas meninas órfãs estão em sua casa? Sim, estão em nossa casa. Vocês têm 24 horas para devolver essas meninas para as ruas. E a mulher começou a chorar, e em prantos, olhando para o juiz, palavras dela, eu ouvi diretamente dela. Ela disse: seu juiz, o Senhor está dizendo que o Senhor prefere que as meninas continuem nas ruas, desamparadas, famintas, sujeitas a todo tipo de violência, do que estarem em nossa casa porque nós somos cristãos. É isso que o Senhor está dizendo? E o juiz respondeu: sim, perfeitamente, é isso que eu estou dizendo. Vocês têm 24 horas para vocês devolverem essas meninas para as ruas. Voltaram para casa, coração apertado, começaram a orar, tiveram ideia, chamaram os outros plantadores de igrejas ali da região e chamaram aqueles crentes no Senhor Jesus, mesmo que recém-convertidos, e disseram: nós não podemos ficar com essas meninas em nossa casa. O juiz nos deu essa ordem.
e resolveram fazer um rodízio, e cada família fica com 2 daquelas meninas durante algumas semanas, e vão fazendo rodízio, para que não seja ali identificado que elas estão e foram adotadas apenas por um casal em um lar. No meio dessa confusão, no meio dessa insegurança, eles falaram: Ronaldo, antes de você ir para a sua próxima viagem, nós gostaríamos de, pela primeira vez, reunir as 2 igrejas em um só lugar. Por questões de segurança, sempre reuniam as igrejas, cada uma separadamente, em lugares diferentes. Mas nós queremos reunir. Conseguimos uma casa, é uma casa que não está sendo usada, fora da cidade, nós vamos todos para lá. E era um domingo pela manhã, como este domingo. E aí saímos cedinho e me levaram até aquela casa, e lá chegando, o povo já estava reunido, e o povo já estava louvando a Deus. E quando eu entrei, as pessoas sentadas em esteiras, como é a prática cultural daquela região, quando eu entrei, as primeiras pessoas que eu vejo louvando o nome do nosso Deus, aquelas 15 meninas órfãs. Porque mesmo no meio do caos, Deus faz o seu nome ser glorificado, o seu povo ser amparado. Deus providencia aquilo que é necessário. Não há nenhum coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há nenhum casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há nenhuma igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há nenhuma tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Deus é um Deus que mesmo no meio do sofrimento, Ele exalta o seu nome e Ele provê o necessário para o seu povo. Nós estamos em boas mãos. Eu gostaria de desafiar a você, ao seu e ao meu coração, a nós sairmos aqui desta manhã crendo em Deus. Se o sofrimento chegar, fiel é o nosso Deus. Se a enfermidade chegar amanhã em nossa casa, fiel é o nosso Deus. Se a perseguição cair sobre a igreja, fiel é o nosso Deus. Se o impensável acontecer em nosso ministério, fiel é o nosso Deus. Se o diabo com os demônios olharem e enviarem esforços como um exército contra nós, fiel é o nosso Deus. Nós podemos caminhar em paz, mesmo no meio do fogo. Não porque somos capazes, porque podemos, porque temos uma igreja organizada, temos pessoas inteligentes, mas porque fiel é o nosso Deus. Fiel é o nosso Deus. O cristão não está isento do sofrimento. Deus tem propósitos em meio ao sofrimento. E por fim, eu creio que um outro ensino claríssimo nesse texto, belíssimo, é que há um eterno significado em nosso temporário sofrimento. Há um eterno significado. Eu não estou falando sobre propósito. Há propósitos, como eu já mencionei, mas eu estou falando sobre um eterno significado, algo eterno que emana no meio do sofrimento. Quando o povo de Deus passa pelo vale da sombra da morte, crendo em Deus, há algo eterno que fica. Observem comigo, no capítulo 8, versículo 8, essa porção bíblica termina com essa frase, com esse verso. E houve grande, o que, irmãos? E houve grande alegria naquela cidade. Não foi um grande livramento, foi grande alegria. Não foi grandes sinais, foi grande alegria. A palavra grega, traduzida aqui por alegria, hará, é a mesma encontrada em João capítulo 15, no versículo 11, quando o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, observem comigo, o Senhor Jesus diz: tenho dito essas palavras. Que palavras são essas? Palavras da união da igreja, dos cristãos com o Pai, por meio de Jesus. E ele diz: eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria, a alegria de Jesus, esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Aqui a expressão completa significa não falta nada. Não falta nada. Seja completa, absoluta. Jesus falava sobre a união do povo de Deus
com o próprio Deus, com o Pai, por meio dele, o Senhor Jesus. Essa alegria dada por Cristo, ela não é uma alegria passageira, não é uma alegria vulnerável, não é uma alegria autocentrada. Não é passageira porque ela não está e ela não depende de algumas circunstâncias temporárias para ela emanar. Ela existe apesar de nós. Essa alegria não é uma alegria vulnerável, que pode ser quebrada, que pode ser partida, que pode ser encerrada. E não é uma alegria autocentrada, ou seja, não é um resultado da nossa capacidade, daquilo que nós sabemos e temos, daquilo que nós fazemos. É uma alegria dada por Deus ao seu povo. Essa é uma alegria encontrada na relação mística da igreja com Deus Todo-Poderoso por meio do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria que podemos dizer, ela é indescritível. Nós a conhecemos em parte. Nós a conheceremos de maneira plena um dia, quando estivermos olhando para o nosso Senhor face a face. É uma alegria indescritível. É interessante observarmos que essa é uma alegria cujo motivo principal não é receber a provisão, mas é conhecer o provedor. É uma alegria cujo motivo principal não é ser liberto. Ser liberto é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa libertação. Mas o motivo principal nem é ser liberto, é amar e caminhar com o libertador. Essa alegria, ela está enraizada em um relacionamento eterno e absoluto da noiva com o noivo, da igreja com o Pai, por meio do Senhor Jesus. E houve grande alegria naquela cidade. Aquela alegria que houve, ela não pode ser quebrada, não pode ser destruída por ninguém. Eu creio que Deus, Ele coloca uma alegria especial em nossos corações, em dias de sofrimento, não porque nós gostamos de sofrer, nós não gostamos de sofrer, nós não oramos pelo sofrimento, nós não desejamos o sofrimento, mas porque nós cremos em Deus e Deus é suficiente. Portanto, o nosso coração se alegra, é o nosso Deus. Se o sofrimento vier, é o nosso Deus. Se a dor entrar na sua casa, é o nosso Deus. Aquela oração que ainda não foi respondida, Deus é fiel, Ele é o nosso Deus. Portanto, não estamos isentos do sofrimento, pois Jesus está conosco todos os dias. Deus tem propósitos em meio ao sofrimento. Amadureça, tenha fé e cumpra a missão. E há um significado maior que vai além do sofrimento, que é uma indescritível alegria. Alegria em Deus por meio do Senhor Jesus. Eu gostaria de concluir nesse momento, trazendo à sua mente um pouco da história de um homem de Deus chamado David Brainerd. Certamente muitos já conhecem, leram talvez algumas das suas biografias. Lá no seminário nós já líamos ali algumas biografias do David Brainerd. David Brainerd nasceu na América do Norte em 1718, em uma família cristã, sendo seu avô um ministro do Evangelho. David Brainerd, desde a sua infância, ele se mostrou alguém com uma fragilidade de saúde profunda, e ele foi privado de ter uma infância normal, um convívio natural com outros garotos da sua idade. Aos 9 anos perdeu o seu pai, aos 14 anos perdeu a sua mãe, portanto teve uma infância adolescente um tanto quanto enclausurada, angustiada, desenvolveu uma personalidade até mesmo deprimida. Aos 21 anos, ele reconhece que é pecador, se arrepende, ele ouve a voz de Deus derramando a sua graça sobre a sua vida, e ele vem ao Senhor Jesus. Passou a se preparar na Universidade de Yale, e logo depois, durante aquele seu curso,
ele passou a ter uma grande preocupação com as pessoas que nada conheciam do Senhor Jesus, especialmente os indígenas da América do Norte. Seus amigos, preocupados porque ele queria ser missionário. E naquela época não havia nenhum missionário protestante entre os indígenas da América do Norte. E ele dizia: vou ser um missionário. Seus amigos, preocupados com David Brainerd, eles diziam: se Deus quiser que você vá, Ele lhe dará cura. Ao que ele respondia: se Deus quiser que eu vá, Ele me dará forças. Deus não o curou, mas Deus o fortaleceu. E ele passou a ser missionário, pregando o evangelho em diversos lugares naquele país, entre os indígenas. Aos 24 anos, ele escreveu em seu diário: quero esgotar a minha vida neste serviço para a glória de Deus. E assim ele fez. Ele passou a viajar distâncias enormes, em florestas, no meio de pântanos, para pregar o evangelho aos indígenas, e quase sempre ele dormia ao relento ou em uma barraca improvisada. Ele escreveu em seu diário que ele não poderia gastar tempo com seu conforto, pois cada minuto que economizava era dedicado à oração e à evangelização dos indígenas. Ímpeto missionário, convicção bíblica. Ele não trabalhou em equipe, portanto, o seu trabalho era extremamente solitário. E no meio de tudo isso, a saúde piorando, os desafios crescendo, Deus derrama um avivamento sobre aquela nação, e derrama esse avivamento que chega até mesmo nas terras indígenas. E Jonathan Edwards, cuja filha, Jerusa, era noiva do David Brainerd, Jonathan Edwards, ele dizia que David Brainerd, ele pregava aos indígenas, lendo a palavra de Deus, com voz mansa e debilitada pela enfermidade, mas o Espírito de Deus agia, e havia quebrantamento e arrependimento de pecados, e muitos vinham ao Senhor Jesus. Um grande avivamento. Mas diversas vezes em seu diário, David Brainerd, na verdade mais de 20 vezes, ele escreve sobre uma angústia prolongada que nunca passa. Ele se referia a uma depressão crônica que ele carregou desde a infância até o último dia da sua vida. Estava noiva de Jerusa, filha de Jonathan Edwards. E ele veio a falecer na casa de Jonathan Edwards aos 29 anos, de tuberculose. E a Jerusa, sua noiva, faleceu poucos meses depois com a mesma enfermidade. Apesar do pouquíssimo tempo de ministério, faleceu aos 29 anos. Teve 5 anos efetivos de ministério. Apesar do pouquíssimo tempo de ministério, ele inspirou a vida de muitos, como William Carey, como Jim Elliot e muitos outros ao longo dos séculos. E a respeito dele foi dito que sua vida foi como a luz de uma vela, que logo se apagou, mas enquanto brilhava, iluminou de maneira transformadora milhares de outras vidas. E eu gostaria de encerrar apenas lendo uma entrada, uma frase, na verdade 2 frases, de David Brainerd em seu diário, algum tempo antes de morrer. Ele enfrentava nesse momento terríveis sofrimentos, enfermidades e oposições. Em certo dia, depois de meditar na palavra de Deus em sua barraca, ele escreveu o seguinte: tudo o que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor Jesus. Tudo o que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, ore comigo. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, porque fiel é o Senhor. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Louvamos o teu nome, porque estamos em boas mãos. Ó Pai, nós queremos orar
pelos nossos corações e pela tua igreja, aqui em Cuiabá, em todo o Brasil e além fronteiras. Senhor Deus, prepara-nos para o sofrimento, a perseguição, o dia mau. Para que, Senhor Deus, em meio a dias escuros, o Senhor nos ajude e possamos amadurecer, possamos crescer em fé e possamos também cumprir a missão, para a paz em nossos corações e para que o nome do Senhor seja exaltado. Senhor Deus, nós queremos orar também nesta manhã por aqueles que estão hoje, neste momento, seja aqui no templo, nesta querida, amada igreja, seja, Senhor Deus, nos acompanhando por meio da internet. Nós queremos orar por aqueles que neste momento estão passando por um sofrimento profundo de vida. Por aqueles que, se pudessem falar, diriam com lágrimas: jamais passei por um momento tão difícil em minha vida como enfrento agora. Nós queremos orar, Senhor Deus, para que o Senhor possa abençoar os teus filhos, renovar as suas forças, mas sobretudo que o Senhor possa alimentar a fé, a fim de que, Senhor Deus, mesmo durante o sofrimento, encontrem paz no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, nós não sabemos o que nos espera como igreja, mas nós sabemos que, como igreja, nós não encontramos paz nas ruas, não encontramos paz na economia, ou Senhor Deus, não encontramos paz na ciência, nas urnas, nós encontramos paz no Senhor. É o Senhor quem nos dá paz. O Senhor é a nossa paz. E no meio do sofrimento nós oramos que o Senhor, em nome de Jesus, encha o nosso coração de alegria, a fim de nós olharmos para o alto, dizendo: fiel é o Senhor, fiel é o Senhor. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.